comemorativa do 60º aniversário da Fundação Bissaia Barreto, no decurso da qual será feita a entrega do Prémio Nuno Viegas Nascimento 2018. Vai usar da palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração, Dra. Patrícia Viegas Nascimento. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado, Sr. Presidente do Júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento e nosso orador convidado, Dr. Álvaro Lúcio, digníssimas autoridades civis e militares, senhores administradores, senhores membros do Conselho de Procuradores e do Conselho Fiscal, ilustres membros do júri, estimados colaboradores, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a presença de todos vós nesta cerimónia em que se congregam para a Fundação Bissaia Barreto os mais elevados propósitos: celebrar, homenagear e premiar. Celebrar, porquanto passam hoje exatamente 60 anos sobre a criação desta fundação, que se honra cumprir desde a primeira hora a missão e os valores que lhe foram instituídos pelo seu patrono, Fernando Bissaia Barreto. Bissaia Barreto foi um homem maior, um visionário, um humanista de exceção. Um homem que se posicionou muito à frente do seu tempo, não só pela forma como observou e pensou diferentemente a sociedade, mas, sobretudo, pela forma como atuou sobre as grandes problemáticas, empreendendo um modelo de filantropia, de medicina social e preventiva, pioneiro e inovador em Portugal. Como evocou tão bem um dia o nosso saudoso amigo curador António Almeida Santos, na homenagem nacional realizada em Coimbra, e passo a citar: de vez em quando, a floresta produz uma árvore mais alta. Os genes humanos geram um homem maior. A humanidade capricha num grande coração. No Portugal do seu tempo, onde a miséria ainda só tinha por precadíssima resposta ao supérfluo, ou seja, à esmola, e onde a pobreza permanecia, ainda como fazendo parte da ordem natural das coisas, Bissaia Barreto foi a segurança social e o estado de previdência que não havia. Fim de citação. Resgatar neste dia a sua memória, celebrar o seu exemplo de vida e o pioneirismo da sua ação em prol dos grupos mais vulneráveis da sociedade, constitui para a Fundação Bissaia Barreto um dever de gratidão pelo legado e valores que lhe deixou e que continua a vincar a sua identidade, a nortear a sua conduta, a inspirar e a justificar a sua forma de intervir na sociedade. Para a preservação e valorização do seu importante legado material e imaterial, muito contribuíram a lealdade e o espírito de missão com que, respeitando o pensamento e diretivas do patrono, os seus sucessores souberam liderar e fazer prosperar a instituição, adaptando-a naturalmente às exigências e desafios de cada tempo. Ao celebrar 60 anos de atividade, impera destacar a ação do Presidente, que durante quase 30 anos consolidou e projetou esta Fundação para patamares superiores de realização, posicionando-a entre as mais prestigiadas fundações do país. Referimos, com íntima saudade, pública admiração e profundo reconhecimento, ao engenheiro Nuno Viegas Nascimento, a quem há momentos prestamos tributo com o descerramento do seu busto no hall deste edifício. Quando muito novo assumiu a presidência da Fundação, Nuno Viegas Nascimento assumiu também o compromisso de conduzir os destinos de uma fundação privada, herdeira de um legado ímpar e com uma ambiciosa missão social. Procurando intervir em áreas onde o Estado ou o mercado não tinham a capacidade para responder ou davam resposta deficitária, investiu na capacidade da Fundação para diagnosticar problemáticas sociais, para antecipar soluções e para sufragar ideias novas capazes de influenciar políticas de impacto social. Alinhando os desígnios da solidariedade social da instituição a uma visão estratégica, reformou e expandiu a obra nuclear do apoio à criança. Criou novos serviços para a proteção e apoio à pessoa idosa e implementou projetos inovadores em defesa dos direitos humanos, nomeadamente em defesa e proteção da mulher vítima de violência doméstica, iniciando em Portugal o alerta e o combate a este fenómeno. Mas foi porventura na área da educação
que imprimiu maior investimento, definindo para a Fundação novas orientações educativas e formativas, desde a educação de infância à formação profissional e ao ensino superior, sempre numa perspectiva de cooperação com o Estado e em defesa dos valores de solidariedade social. O prémio com o seu nome, que hoje voltamos a atribuir, presta-lhe homenagem ao distinguir instituições que, nos domínios de intervenção da Fundação, contribuem para o alcance daqueles que foram também objetivos maiores da sua intervenção: a criatividade, a inovação, a cidadania, a promoção da qualidade de vida, da felicidade e dignidade humana. Quero agradecer aos ilustres membros do júri, Dr. Laborino Lúcio, Dr. Armando Leandro, Dr. Edmundo Martinho, Professora Filomena Gaspar e Dra. Lúcia Santos, e cumprimentar as 33 instituições que este ano se candidataram ao Prémio Nuno Viegas Nascimento. Neste ano comemorativo, quisemos ir ao encontro de projetos institucionais enquadrados naquele que é, sem dúvida, o mais simbólico, o mais genético e alienável propósito desta Fundação: a defesa dos direitos da criança. Premiamos hoje, em execo, o mérito de trabalho inovador desenvolvido por duas instituições em prol da valorização e promoção da qualidade de vida, da felicidade e dos direitos das crianças. Quero, em nome da Fundação Bissaia Barreto, felicitar vivamente as instituições vencedoras, a Associação Ludo Templo de Leiria e a Sociedade do Bem de Évora, pela forma que, tal como a Fundação Bissaia Barreto, fazem felizes as crianças da vossa terra. Ao premiarmos as vossas boas práticas, esperamos contribuir para que elas ganhem impacto e escala, podendo vir a ser replicadas por outras instituições. É este, seguramente, o melhor dos prémios que qualquer projeto social pode ambicionar alcançar. Minhas senhoras e meus senhores, quando há 10 anos assumimos a gestão desta instituição, Portugal e a Europa e o mundo conheciam mudanças sociais, políticas e económicas profundas. A grave crise económica e financeira que deflagrou não só agravou a fragilidade dos pré-existentes, como acionou, como sabemos, problemáticas de complexidade e contornos muito diferentes daquelas que até então conhecíamos. Hoje, acompanhando com perplexidade o deflagrar de populismos e movimentos xenófobos, geradores de intolerância, de discriminação e de tantas formas de violência contra os direitos humanos, sentimos reforçada a convicção de que a aposta que fazemos na educação continua a ser o caminho certo para se quebrar o ciclo intergeracional de pobreza e de desigualdades que está na base do eclodir de alguns dos mais graves destes fenómenos. Por isso, continuaremos a educar e a formar para valores e para os direitos humanos. Continuaremos a diagnosticar problemáticas emergentes e antecipar soluções. Continuaremos a combater fenómenos de exclusão social, apostando no trabalho em rede e nas parcerias institucionais. Continuaremos a divulgar boas práticas e a estimular o debate de ideias. E continuaremos apostados a educar pela arte e pela cultura, defendendo a sua importância como veículo de integração e inclusão social. Estes são e serão sempre, independentemente da imprevisibilidade dos tempos, os desígnios da Fundação Bissaia Barreto. Aqueles que acreditamos mobilizarão sempre os nossos recursos e exaltarão as nossas forças para prosseguirmos cumprindo a nobre missão iniciada pelo patrono. Contamos com a dedicação e a competência de todos os colaboradores da Fundação Bissaia Barreto para, honrando o trabalho daqueles que nos antecederam, continuarmos em conjunto esta imensa construção que tanto nos exige enquanto profissionais, mas que tanto nos recompensa e enriquece como seres humanos. Muito obrigada. Usa agora da palavra o Sr. Juiz Conselheiro Jubilado, Dr. Álvaro Laborino Lúcio, orador convidado desta cerimónia para uma conferência sobre o tema A Criança e os Direitos, a Casa e a Rua.
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Vicente Barreto, Senhor Presidente do Conselho de Operadores da Fundação Vicente Barreto, meus queridos colegas do júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. A minha primeira palavra é, evidentemente, de agradecimento. Em primeiro lugar, pela confiança em mim depositada ao convidar-me para presidir ao júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento, e depois o acrescento dessa confiança ao convidarem-me para proferir aquilo que pomposamente designam de conferência nesta sessão comemorativa. Agradeço-vos por isso, em primeiro da Fundação, e agradeço também o facto de, nesta circunstância, me permitirem assim que modestamente me associe também à justíssima homenagem prestada ao Sr. Nuno Viegas Nascimento. Evidentemente não vou fazer uma conferência no sentido técnico do termo, mas gostaria de, neste momento e pela circunstância do momento, pedir-vos autorização para partilhar convosco uma modesta reflexão sobre a criança, sobre os direitos da criança e, muito particularmente, sobre este binómio que eu traria aqui em termos simbólicos entre a casa e a rua, chamando nessa perspectiva também, simbolicamente, aquilo que de alguma forma nos levaram a atribuir em exequo o prémio a estas duas instituições, que também eu felicito uma vez mais. Ao olharmos para 60 anos da Fundação Vicente Barreto e ao compreendermos que hoje também se celebra o seu 60º aniversário, seria, se o tempo nos permitisse, isso não vai acontecer, ocasião para podermos fazer de uma forma mais aprofundada e, portanto, em termos cientificamente mais corretos, aquilo que foi ao longo destes 60 anos a evolução da relação entre a criança, o direito, a criança e os seus direitos. Não o vou fazer, evidentemente, mas não quero deixar de, como tópico inicial, chamar a atenção para as várias modificações que, entretanto, foram surgindo e que nos levaram, sobretudo a partir da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, e que Portugal ratificou em 1990, aquilo que veio a culminar, e os juristas compreendem imediatamente bem o sentido profundo da mudança, na transformação da figura jurídica do menor, no fundo, aquela dimensão normativa a que o direito reduzia a condição da criança, dando-lhe uma dimensão privatística e, portanto, tratando-a como menor, instalando um sistema judiciário no qual a jurisdição era de menores, os tribunais eram de menores e de família, ao ponto de, a partir da Convenção, nós progressivamente íamos substituindo a designação de menores pela verdadeira designação de crianças. E aquilo como trabalhamos hoje, seja do ponto de vista antropológico, seja do ponto de vista técnico-jurídico, é com crianças e não necessariamente com menores. A condição de menor fica residual na área do direito. Aquilo que invadiu como objeto novo do estudo do direito todo o espaço da ordem jurídica foi a condição de criança. É fundamental, por isso, hoje que nos interroguemos no sentido de saber que mudança opera esta mudança estrutural, eu diria quase ontológica, nesta mudança do pensamento relativamente à criança. E eu diria que muda praticamente tudo. E muda desde logo porque nós partimos de um conceito, de uma ficção criada pelo direito, isto é, do menor, para uma realidade, ela própria uma realidade criada pela vida, isto é, da criança. De um objeto, que era o menor, e relativamente ao qual nós afadigávamos a tentar saber o que ele era, chegamos a uma criança, e portanto a um sujeito, relativamente a quem temos hoje de perguntar não o que ela é, mas quem ela é. E esta é uma pergunta nova, porque é uma pergunta que, no quadro conceptual no qual ela se coloca, nos interpela para outro tipo de valores, para outro tipo de metodologias de formação de conhecimento,
e muito particularmente para outro tipo de pontos de vista, no sentido epistemológico do termo. Isto é, nós, em vez do menor, como realidade a posteriori, criada pelo direito e enquanto ficção, nós encontramos-nos hoje com uma criança, ou com a criança, enquanto realidade antropológica anterior ao próprio direito. Isto é, a criança deixa de ser um menor criado pelo direito, é o direito que tem que se interrogar a si próprio no sentido de saber como responde ele às implicações de uma realidade antropológica que lhe é anterior e que, portanto, o determina. O direito deixa, portanto, de ser apenas aqui exclusivamente determinante para passar a ser necessariamente determinado. E esta é, talvez, hoje, a questão essencial que se pode colocar num espaço como este. Um espaço de estudo, um espaço de investigação e um espaço de formação à ação. Isto é, tomemos como exemplo o conceito de superior interesse da criança. É um conceito hoje em torno do qual se levantam variedíssimas questões, nomeadamente, desde logo, a questão estrutural de saber se faz sentido a existência do próprio conceito. As próprias Nações Unidas, no momento em que o consagraram como um princípio fundamental dos direitos da criança, discutiram essa matéria e decidiram pela positiva, no sentido de que sim, fazia sentido. Mas é bom que tenhamos a noção de que o conceito de superior interesse da criança não foi criado agora, nem foi criado pela Convenção das Nações Unidas. Ele é um conceito anterior. E justamente porque é um conceito anterior, a mudança a que eu estou a referir obriga desde logo a uma modificação estrutural da sua compreensão. Ele era um conceito anterior na medida em que ele era definido pelo Estado protetor e assistencialista, que, partindo do direito e daquilo que era a implicação política entre o direito e a vida, criou o conceito de superior interesse da criança, aquele que o Estado deveria satisfazer, do ponto de vista da prestação de cuidados e de proteção àquele objeto, que era a criança, e que determinava na sua própria textura a noção de um interesse superior que o Estado definia como tal. Estávamos no domínio do welfare, fair approach, e o que importava não era partir da criança para saber qual a sua estatura cultural, o importante era partir da implicação do Estado, daquilo que era a sua conformação com os desígnios que se atribuía a si próprio e, a partir daí, definir o que era, em concreto, o superior interesse do menor. Não é assim hoje. E não sendo assim hoje, o próprio superior interesse da criança, como conceito, vem estruturalmente ligado à dimensão antropológica da criança anterior ao direito. Isto é, não é o direito que vem dizer o que é o superior interesse da criança, é o superior interesse da criança que vem dizer como deve o direito regulá-lo, prevê-lo e encontrar soluções normativas, jurídicas, para nele atuar. Com base nisto, e com base nos preceitos de base da Convenção das Nações Unidas, nós passamos a dizer que a criança é um sujeito de direito. E esta é outra conclusão essencial para a nossa compreensão do mundo e da vida quando o relacionamos com a figura da criança. Se a criança é um sujeito, e um sujeito de direito, a criança passa a ser um outro. E, portanto, passa ela própria a comportar a personificação da alteridade. Isto é, a criança não é um objeto ao qual nós dirigimos um discurso cultural firmado a posteriori sobre o que é uma criança. A criança é um sujeito e, portanto, é um outro que nos reclama diálogo, nos reclama conhecimento, que nos reclama interrogação, que nos reclama reflexão nova. E é um sujeito autónomo e é um sujeito completo. Diferente do adulto, evidentemente, cuja autonomia e cuja completude não se analisam, portanto, a partir das regras e das convenções que nos permitem ter do adulto a noção da sua autonomia e da sua completude. A partir da Convenção, nós podemos hoje olhar a vida como um contínuo, em que, ao longo de todo o percurso individual de vida, a condição de criança, a condição de jovem, a condição de adulto, a condição de velho, são condições que geram autonomias e completudes próprias. E é cada uma destas autonomias e destas completudes próprias que nos permite afirmar
de uma forma que eu diria eticamente assumida, uma relação dialogada de intersubjetividade entre autonomias diversas, entre computadores diversas, mas todas elas firmadas numa dimensão fundamental, a da igual dignidade humana que cabe a cada uma dessas pessoas, independentemente de ela ser criança, jovem, adulto ou velho. E isto é particularmente importante e particularmente impressivo porque, como primeira conclusão imediata, tudo nos remete para a existência e para a necessidade de afirmação da consciência de uma cultura da criança. O que é isso, dessa cultura da criança? É, desde logo, uma cultura que define direitos. E, portanto, uma cultura que nos convoca para o reconhecimento da importância do conhecimento. O que se exige hoje é, relativamente à criança, conhecimento. Evidentemente que se exige afeto, exige atenção, exige proteção, exige tudo isso. Mas até o afeto, até a proteção, até a atenção, hão de ser os próprios tributários do conhecimento. E não apenas de uma atitude puramente sensorial, puramente emocional, que olha a criança a partir do poder do adulto, que ele próprio, justamente nos limites do seu poder, define qual o grau de afetividade e qual o projeto que deve estabelecer para cada uma das crianças. Ora, nós estamos perante não apenas o desafio do conhecimento, no sentido de saber quem é a criança e, a partir daí, o que é a criança hoje, mas mais do que isso. Nós somos confrontados com o desafio da assunção daquilo que eu designaria por uma verdadeira ética do conhecimento. Não se trata, por isso, de falar aqui em conhecimento justamente nos mesmos termos em que falamos quando falamos hoje da sociedade, da inovação, da informação, das novas competências e do conhecimento. Este é outro conhecimento importante, mas é o conhecimento que gera inovação, que gera valor e que tem, nomeadamente, valor no mercado. É essencial, mas não é desse conhecimento que falamos. Estamos a falar do retorno a um conhecimento universal, um conhecimento universalista, que tem agora como objeto epistemológico de estudo essa figura antropologicamente autónoma que é a criança. E aqui há uma tentação minha, eu peço desculpa, foi a mim que me pediram que falasse, portanto, as minhas tentações são as que eu conheço melhor. Eu gostaria de partilhar convosco uma delas, que é a tentação de ler Humberto Eco e de me cruzar com os três pilares que ele evoca para o conhecimento da arte. E eu não conheço, do ponto de vista originário, eu diria outra vez ontológico, nada que se aproxime tanto da arte como seja uma criança. E talvez então o caminho para o conhecimento da arte possa introduzir alguns dados que nos levem também a produzir caminho para o conhecimento da criança. E Humberto Eco diz-nos que para o conhecimento da arte nós precisamos de assentar em três pilares fundamentais: inteligência, moralidade e sentimentalidade. Inteligência, segundo ele, enquanto vigilância crítica. No fundo, a permanente interrogação, a permanente consciência da nossa ignorância culta, isto é, daquela ignorância que, por não sabermos, nos leva a fazer perguntas, o que faz com que, sabendo cada vez mais, tenhamos a consciência de que o que sabemos é muito pouco em função daquilo que temos para saber. E esta é outra primeira conclusão importante. É que nós verdadeiramente da criança sabemos pouco. E sabemos tanto mais pouco, quanto mais virmos a saber daquilo que é uma criança. A importância hoje da neuropediatria, a importância da pedopsiquiatria, a importância da psicologia, a importância da pediatria ela própria, a importância do direito, da antropologia, da sociologia, da economia, etc. Todos eles são fundamentais para nós sabermos hoje, do ponto de vista cognitivo, tecnicamente considerado, o que é uma criança. E, portanto, a inteligência enquanto vigilância crítica, isto é, enquanto cuidado permanente quanto à fragilidade do nosso conhecimento, parece um primeiro pressuposto para nos aproximarmos verdadeiramente da criança, sujeito autónomo de direito. Em segundo lugar, a moralidade. E a moralidade é justamente essa dimensão ética do conhecimento. É verdadeiro compromisso ético quanto àquilo que sabemos e não deixarmos invadir o nosso conhecimento por manifestações que nos levam muitas vezes à afirmação de estereótipos que nós repetimos sucessivamente e que nos levam claramente a afastar-nos do verdadeiro conhecimento. Eu dou-vos apenas como exemplo
3 desses estereótipos. O primeiro, o de que o melhor do mundo são as crianças. Nós gostamos de dizer isto, ainda por cima porque estamos militados por Fernando Pessoa, mas esquecemos que Fernando Pessoa disse que o melhor do mundo são as crianças porque precisava de uma rima para dizer que Jesus Cristo não percebe nada de finanças. E não pretendeu mais do que isso. Não pretendeu mais do que isso. Mas nós não. Nós, sabendo hoje cada vez mais que Jesus Cristo não sabia nada das finanças e sendo isso cada vez mais evidente, o que é certo é que nos ficamos com a afirmação tranquila para nós que o melhor do mundo são as crianças. Não é verdade. Porque isso desresponsabiliza. Basta olhar para elas e dizer o melhor do mundo são as crianças. Ora, a grande responsabilidade que nos cabe como adultos é exatamente o contrário. É pôr na boca das crianças a afirmação segundo a qual o melhor do mundo são os adultos. E agora nós temos a responsabilidade de provar que as crianças têm razão. Portanto, temos de fazer a inversão. Isto é, temos de assumir a responsabilidade de sermos, como adultos, o melhor do mundo para as crianças. E não vivemos tranquilamente na irresponsabilidade de dizermos às crianças que elas são o melhor do mundo. Em segundo lugar, sempre que fazemos um disparate, e é da natureza humana fazer disparates, nós gostamos de dizer, dentro de cada um de nós há sempre uma criança. Ora, isso cientificamente é verdade quando estamos grávidos. Mas não estando grávidos, não é verdade. E é mais uma forma de desconsiderar a condição da criança. Porque é apelando à condição da criança que nós justificamos o disparate. E nem sequer somos capazes de aceitar que a condição do adulto, ela própria, se compagina natural e saudavelmente com o disparate. O que é necessário é ter, evidentemente, algum equilíbrio entre o deve e o haver. E, finalmente, esta assunção, que aliás é inequívoca, mas que é extremamente redutora, de que as crianças de hoje são os homens da manhã. É muito interessante dizer isto, porque eu nunca percebi porque é que as crianças de hoje não vão ser também as mulheres da manhã. Mas normalmente não são. As crianças de hoje são os homens da manhã. O que significa que nós desqualificamos profundamente a importância da criança hoje. Isto é, enquanto ser autónomo e completo. Não é. A criança há de ser o homem da manhã. E é em função da antecipação cada vez mais acelerada daquilo que ela há de ser amanhã que nós lhe retiramos grande parte do conteúdo substantivo dos seus direitos, exatamente aqueles que se exercem na condição, também no exercício da condição de criança, hoje, enquanto ser autónomo e completo, enquanto criança. E depois o terceiro pilar de Humberto Eco, a sentimentalidade, obviamente que sim. A emoção, o afeto, o gosto da relação, mas também aqui, uma vez mais, convém convocar agora, já não Humberto Eco, mas o nosso António Damasio, quando ele diz que a sentimentalidade é fundamental, mas o sentimento só vale quando estamos a falar de um sujeito conhecedor. Isto é, o sentimento forma o sujeito, mas só forma enquanto sujeito conhecedor. Não é, portanto, um atributo lateral, é ele próprio uma construção cultural. Nós poderíamos dizer também que releva das exigências do conhecimento. Ora, se isto é assim, então nós temos um campo de investigação à nossa frente. Temos que saber mais todos. Mas também temos hoje aquisições, nomeadamente culturais, sobre as quais nós podemos trabalhar. Evidentemente que, noutra circunstância, teria de ser bastante mais profundo, obviamente, se fosse capaz. Eu aqui trago-vos apenas 4 tópicos que, na área da psicologia, estou a pensar, por exemplo, em pessoas extremamente, nos dizem ser estruturantes para a compreensão da cultura de uma criança. E, segundo ele, esses 4 tópicos são a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. Não compreender isto é não compreender a criança. E não respeitar isto, que é uma consequência natural, e eu diria também, mais uma vez, marcada por uma imposição ética, é não respeitar verdadeiramente a condição de sujeito humano da pessoa que é criança. E aqui é preciso cuidar também, outra vez, com a dimensão do conhecimento. Porque não devemos criar um conhecimento marcado por uma visão tecnocrática do mundo e da vida, e, portanto, das pessoas e, portanto, das crianças, que nos permitam, por vezes, desvios que, na aparência,
a sua comprovação técnica, acabam por deixar de lado aquilo que é a imensa complexidade do que é uma criança. Estou a falar, por exemplo, da ludicidade e do direito de brincar. É essencial que nós tenhamos a consciência de que hoje brincar constitui um direito fundamental do cidadão criança. Não é uma ocupação de tempos livres. Não é alguma coisa que se faz depois de se terem cumprido os deveres. É alguma coisa que é estruturante da personalidade da criança enquanto criança. O que não significa, evidentemente, que não tenha limitações e que não deva ser posto em confronto, obviamente, com a necessidade da realização de deveres, com a prática de deveres, e, portanto, com aquilo que é também a penosidade na construção da vida e penosidade essa relativamente à qual a criança deve ser também chamada a refletir e a agir. Agora, é essencial que nós não estereotipemos tecnicamente a brincadeira ou o direito de brincar. Permitam-me dar-vos conta de uma imagem que assisti há dias e que é neste aspecto muito interessante porque ela é extremamente apelativa para a nossa sensibilidade crítica. Mostrava-se numa ação de mestrado sobre a brincadeira e o brincar, um conjunto de crianças sentadas à volta de uma mesa com uma senhora professora especializada no brincar, que tinha um conjunto também de peças, e todas elas iam organizando as peças e punham umas em cima das outras, e a senhora professora ia orientando e estavam todos a brincar. No meio daquilo havia uma criança muito pequenina que tinha saído da mesa e que andava lá por trás, um pouco fora da própria filmagem. A filmagem não era dirigida à criança, mas em fundo via-se aquela criança pequenita que ia de um lado, tirava uma peça, ia buscar outra, tirava outra peça, depois ficava para trás, voltava a tirar, tirava outra vez, desorganizava tudo aquilo. E eu fui olhando e apeteceu-me começar a imaginar como legendaria eu aquele vídeo. E talvez dissesse assim: há uma criança que brinca, há uma professora que trabalha num conjunto de vítimas. Porque verdadeiramente quem brincava era a criança, que estava completamente fora de todo o contexto científico da brincadeira ou do brincar. Porque brincar, quem sabe, são as crianças. Nós depois podemos fazer um discurso para explicar porque é que elas brincam e como é que elas brincam. Mas quem sabe brincar são as crianças. E nós temos de compreender que o essencial do brincar está na libertação da liberdade. Passa a redundância, mas se dissermos mais outra vez ainda, nós só estamos a dar nota da importância decisiva dessa liberdade, que não tem a ver com criatividade, que é outro conceito que por aí perpassa, como sendo alguma coisa que é estrutural à condição da criança. Não é. O que é estrutural à condição da criança é a liberdade. A criatividade é que já pressupõe uma intervenção que permita conduzir a liberdade a uma construção de uma capacidade interior que nós depois analisamos enquanto criatividade. Eu recordo-me sempre, e peço desculpa, porque a simpatia com que estão a olhar para mim é prejudicial, porque eu entusiasmo e vou contando histórias que não está no meu apontamento, mas recordo-me sempre do tempo em que no nosso país andávamos entusiasmadíssimos com a escola de Boston e entendíamos que a criatividade estava em soltar as crianças dentro de uma sala de aulas, dando-lhes tintas, baldes com tinta e telas, e lá, no fim da manhã, ver o que tinha acontecido. É razoavelmente imaginável o que tinha acontecido. E nós dizíamos que aquilo era criatividade. Desmond Morris fez um estudo semelhante com os chimpanzés. E os chimpanzés fizeram exatamente a mesma coisa que fizeram as crianças. Esborrataram tudo. O problema é que Desmond Morris foi mais longe e estudou as consequências. E chegou à conclusão que os chimpanzés passaram a dormir pouco, a comer muito menos e abandonaram praticamente a atividade sexual. Eu não sei se foi aí que começaram a surgir as dificuldades demográficas no nosso país, porque é certo é que felizmente se abandonou esse caminho, justamente porque aquilo que se falava era de uma criatividade libertina, não era de uma criatividade libertada, mas de uma criatividade libertina. E da mesma maneira que é montante, não podemos tornar libertina a criatividade, é importante que também hoje tutelemos as crianças para que, ao contrário disso, a criatividade não seja capturada pelos mercados, que agora vão dizendo que, sobretudo, o que se quer das crianças é que elas saiam da escola com criatividade, porque isso é importante ser induzido depois às regras fundamentais do funcionamento do mercado. O Sr. Ken Robinson, como sabemos, sabe destas coisas, é bom que nós saibamos também, para podermos dialogar criticamente
nomeadamente com o Sr. Ken Robinson e com outros que têm, obviamente, pensamento estruturado sobre estas questões. Isto é, precisamos de estudo, precisamos de investigação. Porque temos de tentar compreender quais as consequências de tudo que resultam de tudo isto, por exemplo, em termos de família, em termos de escola, em termos de comunidade. E a Fundação, que também tanto trabalha as questões da educação, pode ela própria ter na educação e na escola um espaço laboratorial de investigação e de estudo e, ao mesmo tempo, um espaço de intervenção modificadora. Eu tenho hoje para mim, eu não tenho para mim, evidentemente, isso não seria nada, que nós entulhamos as nossas crianças de competência. Por razões que são razoavelmente óbvias e que não vem agora ao caso, o que nós pedimos é que as crianças tenham competências. E fazemos uma extraordinária confusão entre conceitos radicalmente diferenciados. Capacidades, conhecimento e competência. As competências são o produto final do desenvolvimento das capacidades e da estruturação do conhecimento. Invadir as crianças de competências reduzem a qualidade do conhecimento e, pior do que isso, permitem que se corra o risco gravíssimo e inaceitável de haver que crianças que nascem, vivem, crescem e morrem um dia sem nunca terem elas próprias descoberto as capacidades que tinham e que podiam ser desenvolvidas e projetadas se outra tivesse tido a atenção que lhes fosse dedicada. E este é um desafio essencial. E é aqui que eu coloco a questão da distinção entre a casa e a rua. A casa, quando estou a falar da casa, não estou a falar da casa da criança, evidentemente, estou a falar simbolicamente. A casa é o nosso espaço de segurança. E também é para a criança o espaço de segurança, quando falamos da casa, propriamente dita. Mas quando a casa é o nosso espaço de segurança, é o nosso reduto de redução da complexidade. É o sítio onde nós fugimos da dúvida, onde fugimos da incerteza, onde fugimos da diversidade. É o espaço onde nós temos a totalidade do poder e onde partilhamos essa totalidade do poder com aqueles que vivem connosco. Ora, onde se cresce é na rua. Não é rua também no sentido físico. Onde se cresce é na complexidade. Onde se cresce é na diversidade. Onde se cresce é no reconhecimento da diferença do outro. E onde se cresce é na interação de cada um com o outro, no máximo da expressão da sua diferença. E é essa manifestação de complexidade, e é essa interiorização da complexidade como espaço no qual nós temos de trabalhar toda a relação com as crianças, que nós, de repente, simbolicamente, caímos nas instituições premiadas. Afinal, o que é que nós temos aqui? De um lado, os pequenos corações gigantes que vêm, no fundo, fazer o quê? Invadir a escola, o espaço físico da escola, e tanto nós podemos dizer aqui sobre o espaço físico da escola. Eu peço-vos que, se tiverem que valorizar alguma coisa na minha intervenção, valorizem o facto de eu estar a fazer uma grande contenção para não entrar por aí, porque isso levar-nos a ir muito longe e, sobretudo, ocupar-nos em muito tempo, mas, sobretudo, dar-nos esta noção. Este projeto entra pela escola dentro e trabalha o quê, sobretudo? Sentimentos, emoções, levando a criança ao encontro dos seus sentimentos e das suas emoções. E procurando, através do trabalho que com elas é feito, projetar em aquisições culturais das próprias crianças, em experiências partilhadas com outros e na convocação das famílias e dos professores a esse tipo de trabalho, a esta valorização da interioridade de cada um, a partir daquilo que elas já têm como adquirido, embora não ainda consciencialmente. E com isto, eu lembrei-me do princípio da incerteza da Agostina Bessa Luís. Quando ela nos fala na oposição, digamos, no contraditório, se quiserem, entre a implicação do princípio do desejo do ser e a imposição do princípio da afirmação da ordem. E nós todos compreendemos o que isso significa. E nós todos sabemos o que isso significa, quer na família, quer na escola.
Mas é bom que nós compreendamos, antes disso, e os psicólogos aqui presentes farão o favor de não dizer que não, que aquilo que a criança movimenta, na inconsciência do seu próprio movimento, é uma imensa dimensão de desejo. E é esse desejo do ser que a criança leva para a família, que a criança leva para a escola. E é esse princípio da afirmação do desejo do ser que é necessariamente confrontado com o princípio da imposição da ordem. A questão está em saber se o princípio da imposição da ordem anula a afirmação do princípio do desejo do ser, ou se com ele convive por forma a não limitar nunca as virtudes imensas que resultam justamente da utilização, e a expressão aqui é obrigatoriamente dita como tal, para ser funcional, daquilo que é a condição de produção, de novidade, de inovação, de capacidade de crescimento, muito mais centrado no desejo do ser do que nas limitações que vêm da imposição da ordem. Não se trata, portanto, de não impor a ordem, mas trata-se de subordinar a ordem justamente às virtudes do desejo do ser. E como é que Agostinho propõe fazer isso? Pela afirmação do princípio da incerteza e dizendo que as questões aqui fundamentais são as da primeira, a liberdade, em segundo lugar, a ética. É a liberdade que deve confrontar-se com a imposição da ordem e é a ética que deve definir em cada momento qual é a que prevalece sobre a outra. E isto está muitíssimo bem trabalhado neste primeiro prémio, por este grupo, que tendo mais ou menos consciência disso, não me importa, teve dimensão suficiente para compreender que é esta área que tem necessariamente que ser trabalhada. E depois o outro, o brincar de rua, em que agora Beto fala na rua como um espaço físico, natural para a criança crescer, e basta que nós abramos a rua. E que abramos a rua à nossa imaginação, porque a também temos, não porque dentro de nós exista sempre uma criança, mas porque dentro de nós existe sempre inteligência, moralidade e sentimentalidade. E então, ao abrirmos a rua e ao olharmos a rua, é tão fácil compreendermos o que significa a interatividade, o que significa a ludicidade, o que significa a fantasia do real, o que significa a reiteração. E aí é bom porque ajuda que, em vez de nos confrontarmos com a ideia de que temos hoje dentro de nós uma criança, talvez seja bom não perdermos tempo para que não nos esqueçamos da criança que fomos e não da criança que temos. E olhando a criança que fomos, compreendemos muito melhor, porque há aqui relações que são empíricas, imediatas, que resultam do próprio facto de se ter vivido, para nos dar a dimensão do que está à nossa frente. Mas, sempre tendo a ideia de que a criança é um sujeito autónomo e completo, portadora de vontade própria e de desejo próprio. E aqui também temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado com a autonomia da criança e com a sua emancipação. Temos que ter cuidado com o aproveitamento que dessa emancipação pode ser feito, normalmente, por usar uma expressão que era cara a Hannah Arendt, pelo consumo capitalista, como dizia ela, e por aquilo que nós podemos hoje designar como uma sociedade de consumo de mercado. Eu peço-vos desculpa por vos dizer isto que vou dizer, mas dizendo isto, digo muito mais depressa aquilo que gostaria de dizer e não vos maço mais. Pediram-me há pouco tempo, do Corante de Escrita, que Paulo de Varzim escrevesse um conto. E porque o tempo era de Natal, eu decidi escrever um conto para publicar na revista, que dei o título de Roupa Velha. Não vos vou contar o conto, mas vou apenas dizer-vos que o conto consiste, sobretudo, o núcleo central do conto consiste nisto, mas vou dizer, depois tem outro desenvolvimento, mas consiste nisto. No dia seguinte, ao dia de Natal, há um menino que está no centro comercial, a brincar com um tablet, que o Pai Natal lhe deu na véspera, e quando olha para o lado vê um menino muito mal vestido, muito mandrajoso, que está a chorar. E ele pergunta-lhe: por que estás tu a chorar? Ele diz: eu vivo num conto, mas fugi. Porque não gosto do conto onde vivo. Eu gosto muito do meu avô, e o meu avô morre sempre no fim do conto. É certo que depois nasce outra vez, mas eu já sei que ele vai morrer. E eu fugi porque eu tenho um sonho. E o meu sonho era viver num conto de Natal. Então fugi esta noite, sem ninguém dar por isso, e vim para aqui à porta do centro comercial à espera que abrisse, para me
meter num conto de Natal sem me enganar por isso. E quando abriu, eu entrei, fui à procura e a certa altura olhei lá e vi numa estante que dizia contos de Natal. Fui a correr, não era descontos de Natal. E esta é a história, começa por aí, o menino ainda leva o outlet, mas no outlet também não há. E o menino diz, o Pai Natal não, porque o Pai Natal também estou cá nos contos de Natal. Bem, enfim, aquilo acaba, não é isso? Mas o que interessa de facto é isso. Nós estamos agora no Natal. E eu tenho esperança ainda na minha vida física de ver o Pai Natal aparecer em bermudas em agosto. Porque ele cada vez aparece mais cedo. E cada vez aparece menos para as crianças. Que são elas próprias um instrumento desta coisa absolutamente fantástica, que agora ainda por cima vem acolitada também pelo Black Friday. Eu conheço uma senhora de muita idade, altamente assertiva e crítica, pouco informada acerca destas coisas, e há dias perguntavam que ela ouve mal. Quem é esta senhora que chegou? Eu disse, mas qual senhora? Esta senhora deve estar aí. As pessoas andam doidas a correr atrás dela. Chama-se Friday, uma coisa. Disse, não é senhora nenhuma, é esta coisa assim. Ela disse, E eu percebi aquele A era de facto um A que no fundo significava a entrega da sua própria inteligência. Aquilo que tinha sido uma vida toda inteira, aquela correria completamente louca, em que a única hipótese que ela tinha como explicativa era haver uma senhora que se chamasse Black Friday, que era chegar, porventura, para concorrer com uma dona para ocupar as nossas instalações. Em suma, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação, a Fundação Bisseia Barreto tem hoje aqui um campo de evolução que eu diria extraordinário. Em duas dimensões. Uma que eu sei que é muito mais complexa e que, porventura, não é a que imediatamente lhe deveria ser cometida, que é a da investigação pura e dura, científica, sobre o que é a crise. Mas há outro aspecto onde eu julgo que, com muito mais facilidade e sem custos significativos, a Fundação podia ter um passo decisivo. É hoje inequívoco que, para conhecermos a criança, temos que chamar verdadeiramente o conceito e a prática da interdisciplinaridade. Eu quero dizer-vos o que significa para mim interdisciplinaridade para se compreender aquilo que eu gostaria de vos propor rapidamente. Para mim, interdisciplinaridade é apenas a partilha das ignorâncias. E não ao contrário do que se pensa, numa concorrência de conhecimento. Não é a multidisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade coloca ao lado uns dos outros aquilo que cada um sabe, e quando chega ao fim continua ao lado uns dos outros aquilo que cada um sabe. Não é a transdisciplinaridade, que nos remete para outra dimensão, onde é possível também fazer alguma exploração, mas é interdisciplinaridade, que pressupõe dois aspectos. Em primeiro lugar, o rigor da disciplinaridade, isto é, ninguém entra na interdisciplinaridade sem ser profundamente rigoroso na sua disciplinaridade. A interdisciplinaridade não nega em nada a dimensão científica da disciplinaridade. O que acontece é que a disciplinaridade abre um espaço de ignorância relativamente a todas as outras disciplinaridades. E é a partir dessa ignorância que nós nos relacionamos em interdisciplinaridade. Nós vamos, sobretudo, fazer perguntas hoje. E para isto paga-se um preço. Quer sabermos alguma coisa de nós? Ora, é o saber da nossa ciência que nos dá a senha de entrada para a ignorância que nos leva a perguntar das ciências dos outros. E nessa medida, eu gostava muito que a Fundação Bisseia Barreto, logo que o possa fazer, abra uma prática regular, que eu diria no ideal, quase utópico, em cada uma das estações do ano, mas eu admito que possa ser uma primeira fase apenas 2 vezes por ano, um diálogo de saberes, em que especialistas altamente qualificados, em cada uma das variadíssimas áreas do saber que interessam ao conhecimento da criança, se reúnem à porta fechada para aí trabalharem profundamente essa interação dos seus saberes. E apenas culminaria cada uma dessas sessões com uma sessão pública em que se dá conta, então, um público vasto daquilo que foram os avanços significativos relativamente ao conhecimento daquele objeto científico
que é a criança sujeito de direito. Gostaria muito que fosse a Fundação Missaia da Rede a fazer. E a fazê-lo por forma a dar realidade prática, eficácia real a este tipo de avanço científico. Julgo que as crianças ganhariam com isso, julgo que todos nós ficaríamos mais informados acerca disso e julgo que cada um de nós, humanos, ficaríamos muitíssimo mais tranquilos ao amar as nossas crianças, porque sabíamos que ao amá-las não nos estávamos a amar a nós nelas. Estávamos já com competência, com capacidade e com conhecimento a reconhecê-las como o outro e a percebermos que a vida feliz é recíproca, a delas porque nós os reconhecemos como o outro, nós por reconhecermos nelas virtudes que a afetividade só apenas não é capaz de nos evidenciar. Uma vez mais, as minhas felicitações à Fundação e o meu agradecimento por me terem permitido participar da festa. Muito obrigado. E passamos a ler a deliberação do júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento 2018. Aos 8 dias de outubro de 2018, na sede da Fundação Bissaia Barreto, reuniu o júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento, instituído por esta Fundação e aberto a concurso de 21 de abril a 16 de julho de 2018. Nesta edição, e focando a área social, o prémio visou distinguir ações ou projetos inovadores que tenham contribuído para a valorização e promoção da qualidade de vida, da felicidade e dos direitos da criança. O júri foi constituído pelos excelentíssimos senhores Juiz Conselheiro Dr. Álvaro Rodrigues Lúcio, que presidiu, Juiz Conselheiro Dr. Armando Leandro, Dr. Edmundo Martinho, Professora Dra. Maria Filomena Gaspar e Dra. Maria Lúcia Santos. Diante das 33 candidaturas admitidas a concurso, e não obstante a qualidade e mérito de outros projetos institucionais, o júri congratulou-se por poder premiar os projetos de duas instituições distinguidas pelo seu caráter inovador e inclusivo, ambos de grande impacto social e comunitário, facilmente replicáveis e que, concorrendo amplamente para os objetivos consignados no prémio, considerou merecedores de estímulo ao desenvolvimento e à divulgação das boas práticas que promovem. Assim, por deliberação unânime do júri, o Prémio Nuno Viegas Nascimento 2018 vai ser atribuído ex aequo às seguintes associações: Ludo ao Tempo, Associação de Promoção do Brincar, sediada em Leiria, pelo seu projeto Brincar de Rua, e à Sociedade do Bem, sediada em Évora, pelo seu projeto Pequenos Corações Gigantes. O prémio, no valor global de 25.000 euros, vai ser entregue às instituições vencedoras no montante igual a 12.500 euros. Para receber o prémio atribuído à Sociedade do Bem, chama a Presidente da instituição, Dra. Susana Pedro. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bissaia Barreto, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Excelentíssimos Senhores Membros do Júri do Prémio Nuno Viegas Nascimento, Excelentíssimas Senhoras e Senhores, é uma grande honra poder estar aqui hoje, em nome da Sociedade do Bem, a receber o Prémio Nuno Viegas Nascimento, que tanto prestigia o trabalho que a nossa equipa tem vindo a desenvolver. A Sociedade do Bem foi fundada em 2015, com a missão de promover a empatia, o altruísmo e a positividade nas crianças através do exemplo.
Desde essa data, foram muitas as crianças e os jovens que percorreram connosco este caminho e que aprendem que está nas suas mãos fazer do mundo um lugar mais justo e pacífico para todos os que fazem parte dele. E esse caminho teve início com este programa, o programa Pequenos Corações Gigantes, que é desenvolvido em contexto escolar e que conta com a participação dos Art Builders. Os Art Builders são mentores voluntários que levam à sala de aula a inspiração necessária para que as crianças possam correr atrás dos seus sonhos, vencer as adversidades ou compreender o outro através de uma nova forma de olhar. O programa Pequenos Corações Gigantes foi o ponto de partida que viria a inspirar a criação de tantos outros projetos. As oficinas de literacia emocional da Sociedade do Bem, em que as crianças aprendem a identificar as suas emoções, os seus pontos fortes e as suas fragilidades, para poderem depois compreender as emoções dos outros e aceitar que também eles têm os seus pontos fortes e também as suas fragilidades. A viagem ao mundo das emoções e Nós e os Outros são atividades de enriquecimento curricular em que as crianças vão até dentro de si e dos que as rodeiam para regressarem sempre melhor acompanhadas e mais felizes. As atividades de tempos livres dedicadas à aprendizagem das emoções. E criámos também programas desenhados para as famílias, educadores e professores. Para eles criámos encontros, workshops, debates, conferências, formações e momentos de convívio para que crianças, famílias, escolas e comunidade pudessem estar juntos, derrubando os muros que as separam. E da vontade de transpor os muros de todos os lugares em que a Sociedade do Bem entrou, nasceu o livro infantil Que Cores Têm as Tuas Palavras, que quisemos que voasse por esse céu afora até se perder no quarto de uma criança, no banco de um parque infantil ou na biblioteca de uma escola. Através das suas páginas é possível todas as crianças olharem para dentro de si e também para dentro dos outros. Por fim, o Prémio Nuno Viegas Nascimento assinala um caminho percorrido, um caminho dedicado à promoção de competências emocionais e sociais, mas mais importante ainda, representa um forte impulso na continuação da descoberta de novos caminhos que ajudem as crianças e os jovens a construírem uma sociedade do bem. Muito obrigada. E para receber o prémio atribuído à Associação Ludo ao Tempo, chamo o Presidente da instituição, Dr. Francisco Londres. Bom dia a todos. É uma grande emoção estar aqui, sobretudo num dia de festa como este. Permitam-me que neste dia tão especial de celebrações me dirija em primeiro lugar à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação. Primeiro porque aparentemente a Fundação que lidera teima em querer fazer parte dos meus sonhos. Antes dos sonhos de menino que tantas vezes visitou Portugal dos pequenitos, e eu confesso que esses sonhos já tinham passado um bocadinho, até que os meus pais me convidaram aqui, este ano, a voltar cá, agora com o meu filho, e a reformular sonhos. Agora os sonhos de crescido, que almejam a missão de criar oportunidades para um melhor futuro dos meninos e meninas desta geração. Em segundo lugar, porque o prémio que agora recebemos tem um nome e um rosto, como muito lhe dizem, e que correspondem a um inovador, criativo e defensor das causas que são as desta Fundação. Sr. Presidente, o meu e nosso muito obrigado pelo vosso trabalho e por esta iniciativa. Estamos juntos. Ao Sr. Professor Álvaro Brinco Lúcio, enquanto representante máximo do órgão que nos atribui este prémio, saiba que temos em nós todos os sonhos deste mundo, os nossos, de contribuir para uma sociedade melhor, os das crianças que passam pelo programa Brincar de Rua e os de todos os que tornam possível, o que os tornam possível de semana a semana. O prémio que agora nos atribuem enche-nos de orgulho e redobra a responsabilidade e empenho no cumprimento destes desígnios. Sr. Professor, assim em especial, deixo-lhe também um obrigado pelo seu percurso ligado a entidades de defesa dos direitos das crianças
Nos tempos que correm é fundamental percebermos que tivemos e temos grandes líderes com sensibilidade para perceber o papel fundamental que as entidades do terceiro setor têm na promoção de uma comunidade mais forte, coesa e solidária. Estamos juntos. Ao Sr. Presidente da Câmara de Coimbra, Sr. Manuel Machado, por liderar um território que é chão fértil de criatividade com conhecimento, que são uma mistura única para criar pessoas e comunidades fortes e com capacidade de melhorar sempre o mundo. Este é um dos princípios fundamentais do brincar de rua. A criatividade começa na brincadeira, na vontade de fazer um pouco mais, de criar um pouco mais, de ir um bocadinho mais além das nossas capacidades. O conhecimento começa também na brincadeira, na vontade de estar torres mais altas, novas receitas de bolos de lama para lanche de bonecada, novos arco-íris formados pelas gotas do splash nas poças de água. Estou certo que teremos em breve o brincar de rua também em Coimbra, a par de outras fantásticas iniciativas, como os Limites Invisíveis ou o Coimbra a Brincar. Estamos juntos. À família Brincar de Rua, e começo nos voluntários, que, como tantas vezes digo, são o coração do Brincar de Rua. Muito obrigado pelo tempo e pelos afetos, que são, não tenhamos dúvidas, os nossos maiores bens e o melhor que poderemos alguma vez dar de nós. São horas de formação, são horas semanais para garantir que as crianças de cada grupo comunitário de brincar tenham a oportunidade de usufruir de um espaço e tempo seguro para brincar livremente no seu bairro ou no bairro da sua escola. Passo também pelos parceiros que ousaram não fechar a porta a uma ideia que à partida parecia louca, que se sentaram connosco e discutiram formas de pôr-nos em prática um sonho que afinal parece ser de muitos. Obrigado. Termino nos colegas que acreditaram e persistiram, que ousaram fazer, mesmo quando as portas se foram fechando, e foram muitas as que se fecharam. E que agora rejubilam com as portas que se estão consecutivamente a abrir, finalmente. Estamos definitivamente juntos para muitos novos desafios. Finalmente, aos nossos colegas premiados, fica também um agradecimento especial. Em primeiro lugar, porque parece que a parelha sociedade do ego do tempo dá frutos de sorte. Esta é a segunda vez que nos cruzamos. Na primeira tomámos a grande decisão, não sei se a Susana sabia disto, mas tomámos a grande decisão de ir para a frente com o brincar de rua, custasse o que custasse. Na segunda, que é esta agora, recebemos um reconhecimento incrível e um prémio que dá ainda mais fogo para os desafios que aí vêm. Apetece-me dizer que já estamos ansiosos pelo terceiro encontro. Em segundo lugar, claro, pelo trabalho que fazem e que aguardo rapidamente que se espalhe por todas as escolas do nosso país. As nossas crianças precisam desesperadamente de sentir e perceber empatia. Estamos juntos. Termino com um desafio para todos. Crianças mais felizes e saudáveis têm que obrigatoriamente ser crianças mais ativas. E relembro que, segundo a ABCOI, as crianças portuguesas passam cerca de 4 horas por dia em frente a equipamentos digitais e que temos uma taxa de excesso de peso, obesidade nas nossas crianças de cerca de 30%. Com mais contacto com o ar livre, e relembro que cerca de 70% das nossas crianças passam menos de 1 hora ao ar livre, e com mais liberdade para criar fora dos guiões estudados e definidos pelos adultos. Relembro que as crianças portuguesas no primeiro ciclo perderam cerca de 2 horas de tempo livre nas 2 últimas décadas. Para terminar, o brincar de rua não é uma solução miraculosa para esta reorganização social, mas é uma alternativa, uma oportunidade. Uma pedra numa engrenagem, numa organização social que já está a ter impacto negativo na saúde das nossas crianças e no seu desenvolvimento pessoal e social. Convido-vos, pois, a visitarem as nossas páginas na internet e a espalharem o movimento. Recebemos recentemente mais uma excelente notícia da aprovação do financiamento para a expansão do programa por toda a região centro e em breve teremos também uma nova plataforma online que permitirá a criação autónoma de novos grupos comunitários de brincar por todo o país. Convosco podemos criar de forma simples e verdadeiramente prazerosa verdadeiras oportunidades de mudança de hábitos, promovendo crianças e comunidades mais saudáveis e felizes. Estaremos juntos. Muito obrigado. E vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado. Senhora Presidente da Fundação Liceu Barreto, estimada doutora Patrícia Viegas Nascimento, Sr. Juiz Conselheiro, Dr.
Lúcio, senhoras e senhores membros da administração e curadores da Fundação Isai Barreto, caros filhos do Sr. Engenheiro Nuno Viegas Nascimento, caros colegas autarcas, representantes do Diretor Municipal da Região de Coimbra, caro vizinho, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Condeixa, caros e caros vereadores, representantes da Junta de Freguesia, uma saudação a todos, bem como aos digníssimos representantes das instituições civis e militares, aos senhores e às senhoras convidadas para esta cerimónia. Perder a memória é perder o futuro. É por isso para mim uma honra, hoje, estar convosco e a presidir esta cerimónia, esta celebração, ao trabalho mais importante que tenho neste dia. Daqui a pouco vou ter a reunião da Câmara, mas hoje, aqui, é este o trabalho mais importante deste dia. Desde logo, porque é uma homenagem justa a Nuno Viegas Nascimento, que acabamos de realizar. Ele foi um continuador marcante da obra social criada pela Fundação, adaptando-a num tempo novo às exigências do tempo que viveu e soube empreender de forma inovadora e com solidariedade, prosseguindo os pressupostos da criação deste projeto de 60 anos. A dedicação do Sr. Engenheiro Nuno Viegas Nascimento a esta missão fundamenta o sentido do nosso tributo de agradecimento. Que o seu nome seja, por isso, lembrado, hoje e no futuro, pelas boas causas pelas quais batalhou. O segundo sentido relevante que quero destacar é precisamente o prémio a que Nuno Viegas Nascimento dá o nome e que este ano é retomado especialmente. Parabéns, Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Isai Barreto, por ter empreendido este projeto, retomando-o, que é um projeto valioso. Saúdo, obviamente, os vencedores, escolhidos pelo júri, mas permita-se também que saúde todos os concorrentes. Foram escolhidos, mas pelo número de concorrentes que se apresentaram neste concurso, para este prémio, dá gosto de saber que foram muitos e que foram bons, disse-me o Sr. Presidente do júri quando entrávamos para esta cerimónia. Parabéns por isso a todos e obrigado pelo vosso trabalho. Em terceiro lugar, o que nos leva hoje a estar aqui, o 60º aniversário da Fundação Isai Barreto, que é uma fundação ímpar na nossa cidade, no nosso país, na nossa Europa. Pelo seu patrono, Fernando Isai Barreto Rosland, eminente professor de medicina na nossa universidade, médico cirurgião, filantropo assumido, grande humanista, meu ilustre antecessor como Presidente da Câmara Municipal de Coimbra nos idos de 1925. Por sua vontade, a Fundação Isai Barreto, por si criada e presidida durante os primeiros 16 anos de existência, foi herdeira universal do seu testamento. E como ele fez bem. Se nos lembrarmos que na vida política que nós conhecemos, no nosso tempo de vida, há tantos que tiveram a oportunidade de fazer parecido, semelhante ou igual, mas não fizeram. E redirecionaram as oportunidades. Dir-se-ia os financiamentos, não os dos vistos, mas de outros, incluindo do Estado, para outros interesses, outras motivações, outras obras. Ele fez-o assumidamente. E por isso é merecedor do nosso respeito e também do nosso testemunho de gratidão. Com 60 anos de existência, a Fundação Isai Barreto continua a prosseguir de forma inovadora a obra social legada. Como Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, testemunho perante vós a importância desta missão que destaca, que valoriza o melhor dos valores humanitários, éticos e da responsabilidade social. E ao longo destes 60 anos, cada tempo a seu tempo e desse modo feito, bem feito, cumpriu o destino, cumpriu o objetivo, cumpriu a alavanca motivadora de ter sido empreendido. É, portanto, justo homenagearmos o fundador
e os continuadores. Sem esquecer que o Sr. Bissai Barreto foi fundador e criador, foi sucedido pelo vosso avô, creio, Sr. Arquiteto, Nuno Viegas Nascimento, pelo vosso pai e também, hoje, desde há tempo que é relevante, pela doutora Patrícia Viegas Nascimento, que assumiu uma função desafiante e difícil, soube dar-lhe continuidade, soube trazer inovação, atualidade, abrir novos mundos à Fundação. E por isso é merecedora do nosso público agradecimento. Isto é, do agradecimento da Câmara Municipal de Coimbra, porque vocês também, pelo vosso trabalho, têm feito muito pela nossa cidade. Sou hoje que está na reta final um projeto que é um desafio, começado para aí há bastante tempo. A atualização, ampliação, do Portugal dos Caminhos, que é um ex-libris do trabalho desta Fundação. Um ex-libris apenas porque é o mais visitado, o mais conhecido, o mais executado, e hoje aqui foi dito mais uma vez. Assumir o desafio de atualizar aquele projeto é um desafio enorme. É um trabalho que decorre há anos, com pessoas empenhadas, motivadas, dedicadas, entusiasmadas. E isso é bom saber que agora estamos na parte de execução. Isto é, seguir aquela máxima de Rudyard Kipling, que Bissai Barreto tinha impresso em quadro em cada um dos seus escritórios onde trabalhava. E é a mensagem determinante, de facto. Todos nós somos efêmeros, os poderes e as pessoas, mas é tão bom sentir que da vida vivida fica trabalho feito, fica obra realizada, ficam as casas da criança, ficam, no sentido atualizado, naturalmente, o Dr. Rubinho Lúcio, claro, mas para fazer feliz as ciências da nossa terra, é importante compreender as dificuldades em que elas vivem, como elas são criadas, como elas são acompanhadas, como elas têm a oportunidade de aprender e de ensinar. Por isso, fazê-las felizes é a nossa obrigação, é o nosso dever, mas nem todos conseguem empregar os 60 segundos do minuto que passa em obra de tal monta que um minuto se espraia em séculos fecundos. E é importante, deste poema de Rudyard Kipling, reter que fazer obras e esperar sem fatigar a esperança é, de facto, a missão mais importante dos cidadãos, dos humanos, daqueles que têm responsabilidades políticas, sociais e que cumprem o seu dever. Por isso, Sra. Presidente, aceite as minhas felicitações sinceras por estes 60 anos de atividade, continuadamente, em sucessivas gerações, porque o trabalho da Fundação tem sabido ser sempre inovador e criador a benefício da cidade, da pátria e da humanidade. E o que tem sido feito? Tem sido feito com sabedoria, com força e com beleza. Parabéns. E está encerrada a cerimónia.